Um herói vindo das lendas do Rei Arthur, que teve seu manto passado pelos séculos. Da Inglaterra medieval até os tempos modernos, ele já foi um herói e até mesmo um vilão. Alguém influenciado por uma espada e que às vezes mistura até mesmo mitologia e tecnologia. Esse é o Cavaleiro Negro. Mas antes de falar dele, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois, me segue nas redes sociais e não esquece de dar uma passada na panodevela.com.br para ver produtos exclusivos aqui do Nerd All Stars. E com o cupom NerdAllStars5 você ainda tem 5% de desconto em todo o site. E agora sim, vamos para a origem. A história do Cavaleiro Negro vem antes mesmo da criação da Marvel em si. O personagem surgiu na época da Atlas, a editora que veio antes mesmo da Marvel se tornar a Marvel que a gente conhece hoje. Criado por Stan Lee e Joe Manley, apareceu pela primeira vez em Black Knight número 1 de 1955. Ambientado na época de Camelot, o mago Merlin criou primeiro uma espécie de armadura negra que magicamente ganhava vida para lutar contra Mordred, o filho ilegítimo do rei Arthur. Mas depois, Merlin reconheceu a habilidade com a espada de um jovem bardo chamado Sir Percy da Escândia e o transformou num cavaleiro. Usando a armadura negra e um capacete para esconder a sua identidade, então surgiu o Cavaleiro Negro. Ele foi um dos heróis mais habilidosos da Távola Redonda, lutando em nome do rei Arthur contra os seus inimigos. E logo depois do primeiro conflito, o mago Merlin lhe concedeu um presente, a Espada de Ébano, feita com uma lâmina negra, mística e amaldiçoada, forjada a partir de um meteorito chamado Pedra das Estrelas, sendo mais ou menos como uma espécie de contraparte para Excalibur. O problema acontece durante a queda de Camelot, em meio a uma guerra civil, onde Mordred e o Cavaleiro Negro se enfrentam numa batalha mortal para os dois. Mas o vilão sobreviveu tempo suficiente para apunhalar o herói pelas costas. Só que Merlin lançou um encanto que garantia que o espírito do Cavaleiro Negro não fosse destruído. Assim, a alma de Sir Percy passou a surgir para seus descendentes em busca de alguém digno de se tornar o Cavaleiro Negro mais uma vez. Anos depois, em Tales to Astonish número 52 de 1964, agora sim publicado pela Marvel e levando a história para o tempo atual, surge um novo Cavaleiro Negro, mas dessa vez não era um herói lendário, e sim um vilão. Nathan Garrett era um professor respeitado, um brilhante cientista na Universidade de Oxford. Mas quando ele visitou o lar ancestral da sua família, o Castelo Garrett, Nathan recebeu a visita do espírito de Sir Percy, que lhe ofereceu a chance de assumir o manto de Cavaleiro Negro. Mas ele se provou indigno quando não conseguiu retirar a espada de ébano da sua bainha. Se sentindo humilhado, Nathan decidiu então usar esse legado para ganhos próprios e partiu para o lado do crime. Ele próprio usou seus conhecimentos em ciências e tecnologias para criar um arsenal inspirado nas armas medievais e modificou geneticamente um cavalo negro para que tivesse asas. E assim ele se tornou o vilão Cavaleiro Negro. Isso durou até quando ele enfrentou os Vingadores e numa luta contra o Homem de Ferro, uma queda do seu cavalo o deixou mortalmente ferido. Arrependido da sua vida de crimes, Nathan se arrastou até uma fazenda próxima e conseguiu entrar em contato com o seu sobrinho Dane Whitman. Nathan lhe conta a verdade sobre a sua vida e sobre os seus crimes e pediu para que o seu sobrinho redimisse a identidade do Cavaleiro Negro. Assim, Dane promete que vai usar todo aquele conhecimento científico e tecnológico, além do manto do Cavaleiro, para o bem e para a justiça dessa vez. Dane também era um cientista, e ele próprio desenvolveu uma armadura resistente, melhorou as armas que o seu tio tinha criado e também modificou geneticamente um cavalo branco, agora batizado de Aragorn, se tornando assim o terceiro Cavaleiro Negro, surgindo na revista Avengers número 48 de 1967. De primeiro momento, o Cavaleiro Negro sofreu uma certa desconfiança dos heróis, principalmente dos Vingadores.
mas Dane acaba ajudando-os contra os mestres do terror e assim provando que realmente era um herói tentando limpar o nome do Cavaleiro Negro. Dane usava uma espécie de lança tecnológica que disparava um tipo de laser, mas logo em seguida ele parte até a Inglaterra para visitar o castelo que herdou do tio, o Castelo Garrett, onde ali ele encontra todo o arsenal do Cavaleiro Negro e inclusive o espírito de Sir Percy. O herói original oferece então a espada de ébano e Dane Whitman se prova realmente digno do manto, do título de cavaleiro e da espada. Dane não tinha super força nem nada do tipo, apenas contava com a sua inteligência, com o seu conhecimento em combate de espadas e com a sua tecnologia. Mas a espada era um item místico e era ela quem lhe concedia força sobre-humana e invulnerabilidade à magia. A espada de ébano podia até mesmo absorver energia e repelir ataques mágicos. O grande problema é que essas vantagens tinham um preço. A espada de ébano era amaldiçoada. O Cavaleiro Negro se recusava a matar, ele era um herói, mas a espada fazia com que ele sentisse uma enorme vontade de tirar a vida dos seus inimigos. Pelo alto número de mortes que aquela lâmina já causou, ela foi corrompida e desenvolveu uma sede por sangue, o que corrompe o seu usuário, tendo chegado a enlouquecer outros que já a empunharam. Então, mesmo ele sendo um herói, Dane Whitman tinha que constantemente lutar contra a sua própria mente. O Cavaleiro Negro já foi membro dos Vingadores e até mesmo dos Heróis de Aluguel. Em certo momento, ele teve a sua mente enviada pelo tempo até a época dos Templários, onde na atualidade foi considerado morto, e por isso a Valkyria resolveu adotar o seu cavalo Aragorn. Por isso, Dane Whitman já cavalgou outros dois, Valinor e Strider. Nesse período, a mente de Dane Whitman foi levada no tempo onde assumiu o corpo de um antepassado no século XII, Eobar Garrington, descobrindo que houveram vários outros que tentaram seguir a linhagem do Cavaleiro Negro, como Sir Reston, Sir Henry, Sir William e vários outros. Dane teve vários conflitos através das eras e até através dos universos, tanto que lutou ao lado do Capitão Britânia num lugar chamado Outro Mundo, inclusive onde a espada de ébano foi destruída e ele teve que empunhar a própria Excalibur por um tempo, até que a espada de ébano foi refeita. Mas um tempo depois, a lâmina foi deixada de lado, onde inclusive Dane criou tecnologicamente uma espécie de espada de energia, tipo um sabre de luz. O problema é que a espada de ébano ficou no castelo de Dane, onde foi roubada por Shin Dolan, um antigo companheiro de Dane Whitman, e assim ele foi corrompido até se tornar o espectro de sangue, o Blood Wraith. Depois que o vilão foi derrotado, a espada ficou perdida e foi parar nas mãos do Vaticano, que treinaram um jovem chamado Augustin Dulac, que era descendente de Lancelot, também um cavaleiro do rei Arthur. O jovem recebeu uma armadura, a espada de ébano, o nome de Cavaleiro Negro e um cavalo alado que também foi batizado de Aragorn. Manipulado então, ele foi enviado ao lado de Ulysses Claw, o Garra Sônica, num ataque a Wakanda. E quando ele foi derrotado pelo Pantera Negra, a espada de ébano ficou aos seus cuidados até ser devolvida ao verdadeiro Cavaleiro Negro, Dane Whitman. Além dos problemas com a espada, Dane também teve muitos problemas com relacionamentos. Ele já foi apaixonado pela Crystallis, mas quando Mercúrio tentou se reconciliar com ela, Dane renunciou seus sentimentos. Mas nesse período, tinha outra mulher por quem ele se sentia atraído. Era Cersei dos Eternos, que na verdade era perdidamente apaixonada por ele. Os dois criaram um elo mental, inclusive sendo esse o motivo para criar um vilão num universo alternativo. Proctor, uma versão maligna de Dane Whitman, loucamente apaixonado por Cersei e por isso queria matá-la em outras realidades. Ele foi destruído, mas depois disso, Cersei acabou indo pro Ultraverso, onde o Cavaleiro Negro foi também e se tornou líder da equipe Ultra Force.
Com o tempo, o Cavaleiro e Cersei se separaram, e em 2008 ele é convocado a se unir ao Capitão Britânia numa nova equipe, o MI-13. Onde ali ele conhece Feyza Hussein, uma mulher digna de empunhar a espada Excalibur, inclusive que assume esse nome como heroína e inicia um relacionamento com Dany enquanto lutavam contra Skrulls e contra o próprio Drácula. Fora das HQs, o Cavaleiro Negro como Sir Percy já surgiu na animação Homem-Aranha e seus amigos e no jogo Lego Marvel Super Heroes. Nathan Garrett surgiu na animação Iron Man Armored Adventures e também no jogo Lego Marvel Super Heroes. Augustin Dulac já apareceu na animação do Pantera Negra, e Danny Whitman teve versão na animação dos Vingadores e nos jogos Lego Marvel Super Heroes, Marvel Avengers Alliance e Marvel Avengers Academy. E agora foi recém-anunciado que o Cavaleiro Negro entrará no universo cinematográfico Marvel, mais precisamente surgindo no filme dos Eternos, sendo interpretado pelo Kit Harington, sendo Danny Whitman. Um personagem criado antes da Marvel ser Marvel, que agora está finalmente ganhando o devido holofote. É um personagem com uma história riquíssima, então tomara que seja bem apresentado e representado. Um cavaleiro que vem desde as histórias do Rei Arthur, criado pelo mago Merlin, buscando um representante à altura de geração em geração. E mesmo tendo uma mente afetada pela sua espada, ele continua sendo um herói, provando a coragem do nome Cavaleiro Negro. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo se você gostou e comenta se você já conhecia o Cavaleiro Negro e o que você espera dele nos filmes da Marvel. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, dá uma passada na loja panodevela.com.br e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.